Olá, meus amigos! Mais um bloco, mais questões, mais preparação, mais acerto na tua prova. Então vem comigo, Prof. Beto Fernandes, e questões está aí meu e-mail, agora minúsculo, até que enfim, né? E questão agora é a número 31, hein? Estamos numa sequência, se você quiser essa lista, pode mandar no meu Facebook, no meu e-mail, tá? Ainda aqui pelo YouTube, peça que eu te passo essa lista completa com as questões, tá bom? Curso em exercícios para ser cria. Reta final, questão 31. Com relação aos direitos sociais, a nacionalidade, a cidadania, direitos políticos, partidos políticos, quanto a tudo, ele está perguntando aí, né? Brincadeira, só os direitos fundamentais ele quer a correta. Os empregados domésticos passaram a ter direitos sociais, antes previstos apenas para os demais trabalhadores em geral, isso é certo? É o caso do piso salarial nacional, que deve ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. E aí, volta aqui para mim, ó, rapidão. É o seguinte, você tem que lembrar assim, os direitos sociais foram estendidos aos trabalhadores domésticos boa parte do que eles não possuíam. O artigo 7º prevê um rol extenso de direitos, 34 incisos lá. Desses 34, os domésticos só tinham direito a 10. Após a emenda 72 de 2013, eles passaram a ter uma complementação. Ah, professor, ele passou a ter acesso a todos, né? Eu vi no Jornal Nacional. Não, tá errado. Todos não. Passou a ter a maior parte. Há alguns direitos que não são inerentes ao trabalho doméstico, dentre os quais eu tenho. O primeiro seria participação nos lucros da empresa. O doméstico não pode gerar lucro, então não tem ele. Não tem direito a piso salarial, porque o piso salarial seria para atividades complexas e foi considerado que o trabalho doméstico não é complexo, então não teria piso salarial. Aí você lembra assim, cuidado, é só uma licença poética, você vai pensar, o único piso que o doméstico tem é o que ele vai limpar, coitado. Ele não tem outro piso, não tem piso salarial. Tá bom? Na hora que o doméstico falar, eu quero um piso salarial, fala assim, vai lavar o chão, que o único piso que você tem é o para limpar. Claro que esse doméstico, nesse caso, já ingressaria direto na Justiça do Trabalho com uma violação a um direito seu que acaba de ser violado, né? Ele foi humilhado, chamado até de assédio moral, de inferiorizado e tudo mais, beleza? Mas só lembra disso, né? O único piso que o doméstico tem é o que ele tem que continuar mantendo limpo junto com a família, beleza? Então, tem que lembrar, o doméstico tem vários direitos, mas alguns ele não tem. Não tem jornada de 6 horas, não tem ação quanto aos créditos trabalhistas com duração de 5 anos, com prazo prescricional de 5 anos e até 2 anos após a extinção do contrato. Não tem proteção do mercado de trabalho da mulher, porque já está protegida até demais. Não precisa, é só mulher, a maioria é mulher, né? Então, esses direitos o doméstico não vai possuir. Tranquilo? Vem comigo para a tela então. Letra A está errada, portanto, porque ele está dizendo que o doméstico teria direito ao piso salarial. B, a Constituição proíbe, veda qualquer tipo de trabalho a menor de 18 anos. É errado já. Só para o menor de 18 e só proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Proíbe qualquer trabalho é a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. C, o cargo de ministro da Justiça e das Relações Exteriores, ocupado por brasileiro nato, errado, a gente sabe que não. Partido político no Brasil não está impedido de receber doações de país estrangeiro. Tá sim, errado. Maria é governadora de certo estado e seu marido é deputado federal. Nesse caso, na hipótese de Maria se candidatar à reeleição, seu marido não estaria inelegível. Não porque no momento ambos já estão no cargo eletivo. Tanto Maria já é governadora, quanto o marido é deputado, os dois infere-se aí que foram eleitos juntos. Então, um não dependeu do outro para concorrer. Agora pensa bem, Maria é governadora. E o marido está querendo se candidatar a deputado. Está se candidatando agora. Ela se candidata à reeleição e o marido à primeira eleição. Aí não poderia. É isso aqui que é vedado, ó. Isso aqui é que dá errado. Então, no caso da Maria, como os dois já são, não tem problema. Um não se escorou no outro para ser eleito. 32.
De novo, Funiversa fazendo bonito, hein? À luz da interpretação do STF, ele quer correta. O advogado tem direito, no interesse de seu cliente, a ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado pela polícia, digam respeito ao exercício do direito de defesa, súmula vinculante número 14, tá? Correta a letra A. A B, não é inconstitucional, está dizendo que não é errado, a exigência de depósito ou arrolamento de bens para admissibilidade de recurso administrativo. O Detran bandido, opa, que isso? O Detran, excelentíssimo órgão de trânsito brasileiro aqui no DF, ele exigia que primeiro você pagasse a multa e depois recorresse. Quando você perdia, tudo bem, mas quando você ganhava, ele falava, não, fica de crédito para as próximas. Uai, então o Detran está me permitindo a cometer infração? É isso que eu estou entendendo, Detran? É isso que eu estou entendendo, Detran? Para acabar com isso, o STF falou o seguinte, é inconstitucional o arrolamento, o depósito prévio de bens para recorrer. Eu não pago para depois recorrer. Não. Primeiro eu recorro. Se eu perder é que eu pago, é que eu vou arrolar bens e tudo mais. Beleza? Para a próxima. Então, veja só, essa questão aqui é só de jurisprudências, hein? C. As associações podem ser dissolvidas por meio de ato administrativo. Só de jurisprudência não, isso aqui é um texto literal. Só por ato judicial. Quando se verificar a prática de atos ilegais. Ato administrativo não. Decisão judicial transitada em julgado. Prevista lá no artigo 5º, inciso 19. Beleza? D. Os sindicatos e as associações representam os seus filiados como substituto processual na defesa de interesses e direitos coletivos ou individuais homogêneos, desde que haja prévia autorização dos sindicalizados associados. Veja, sempre que se fala em substituição processual, é como se eu estivesse, aqui nesse caso, com a autorização já dada. Se eu já estou substituindo, eu não preciso mais de uma autorização prévia. Não existe essa autorização prévia. Se utiliza do instituto de substituto processual, atuando no lugar, e nesse caso, portanto, não precisa de autorização. A autorização se dá lá no caso onde o associado deseja que a associação o represente. Na representação processual é que vai exigir essa autorização específica. Na substituição processual, não, tá? As propriedades rurais não são objeto de penhora. A pequena propriedade, bonitão, a pequena propriedade. Tá achando que vai pegar meu aluno? Meu aluno não, meu aluno entende tudo de forma clara. De forma clara como? Como a luz do dia. Beleza? Vem comigo de novo na próxima. Então, 32, letra A. 33. Eita ferro, será que essa vai dar para a gente fazer? Quanto ao poder legislativo, ao poder executivo, a Federação Brasileira e os direitos e garantias fundamentais, já sei, essa aqui vai cobrar mais a questão de federação, que é o que está no teu edital. Agora a Organização do Estado, PCDF, papiloscopista da polícia. Papiloscopista policial. Beleza. Letra A. A Federação Brasileira se compõe dos seguintes entes federativos: União, Estados, DF, municípios e territórios. Territórios não! Os territórios não possuem autonomia política. Não possuem. Segundo o artigo 18 prescreve da Carta Magna da República, a República Federativa do Brasil, ela tem na sua organização política e administrativa União, Estados, DF e municípios. Território não. Quando existe o território está dentro do conceito de união. Então tem União, Estados, DF e municípios. Se tem um território da União, é porque o território está aqui dentro, ó. Não seria um quinto elemento, está dentro daqui, dentro da União. O território é uma autarquia territorial, tá fora. B. A decretação de interceptação telefônica nem sempre se sujeita a reserva jurisdicional. Errado. É sim reserva jurisdicional. Sempre. O nem deixa errado. São chamados de princípios constitucionais impassíveis. Tá doido, é? Princípios constitucionais sensíveis.
Uma vez o aluno perguntou para mim, professor, esses princípios constitucionais sensíveis, eles são meio, né, assim, afeminados? O que é isso? Não é isso não! É sensível porque em caso de violação gera intervenção federal. São chamados de princípios constitucionais sensíveis aqueles que autorizam a requisição da intervenção federal por parte do Supremo Tribunal Federal, tá? Bom, já começou errando aqui, tá? Princípios constitucionais sensíveis, tá? Vai gerar, aí no caso, uma intervenção federal. Errado porque não é impassível, beleza? É o principal erro. Agora, a letra D diz o seguinte: o Brasil adotou a forma de Estado federação e como forma de governo a república. Certinho? Então você pode lembrar assim, poxa professor, eu sempre confundo isso. Então você vai fazer assim para mim, ó. O Brasil é uma festa. Olha só, o Brasil é uma festa. O que o Brasil é? O Brasil é uma festa. Federação é a forma de Estado. Entendeu? Federação, forma de Estado. Lembra-se, o Brasil é uma festa. Se a federação é a forma de Estado, governo só pode ser a forma de governo, a república, né? Só pode ser a forma de governo. Então, o Brasil é uma festa, governado pela república, tá bom? Beleza. Agora vamos para essa parte final. Na Federação Brasileira, os entes federativos não guardam hierarquia ou subordinação entre si, mas estão somente competências próprias de cada ente. É o que a gente chama de repartição de competências entre União, Estados, DF e municípios. Eles dividem competências, têm competências próprias, exclusivas e privativas, competências comuns e concorrentes, mas não, a verdade, não tem hierarquia entre eles mesmo não. Então, ó, resposta certa, letra D. Porque a letra E tem um erro. Se admite o direito de secessão no Brasil. Não, sabe o que é o direito de secessão? Voltando aqui para mim. O direito de secessão são manifestações sulistas atualmente, com manifestos, você que está me ouvindo por aí, né? Lá da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem aquele movimento, o Sul é o meu país. Cuidado, isso é inconstitucional. No Brasil não há direito de secessão. Nenhum membro do nosso país pode se separar para se transformar em país independente. Ok? Então no Brasil não há direito de secessão. Beleza? O que nós temos é direito de subdivisão interna, onde um estado ele pode se subdividir em dois estados podem se fundir e se transformar em um só. Aí tudo bem, secessão não. Beleza? Vamos para a próxima. Então 33D, OE, Organização do Estado, tá? 34, a respeito do poder constituinte, assinale a alternativa correta. Algo me diz que a letra A está errada. Né? De acordo com a Constituição, a transformação do Estado brasileiro em um Estado unitário não violaria as limitações materiais ao poder de emenda. Tá? Errado, né? Porque violaria sim. A federação é cláusula pétrea, então não poderia modificá-la para outra forma de Estado. Beleza? Agora, na letra B. O Distrito Federal possui competência para disciplinar a organização de suas polícias civis. Para tudo. O DF não organiza sua segurança pública, é competência privativa da União para legislar sobre as polícias civis e militares e corpo de bombeiros militares do Distrito Federal. É súmula vinculante número 39, é o próprio artigo 22, competência privativa que prevê, artigo 21, cabe à União manter e organizar a Polícia Civil. Está tudo errado, não é o DF. Situação que lhe confere autonomia, errado, também não tem autonomia coisa nenhuma. Errada a letra B, errada. Estou estudando para tentar fazer um ainda não saiu. Na C, o Distrito Federal não possui poder judiciário próprio, beleza? O que faz com que a atribuição de organizar e manter a Defensoria Pública do DF seja atribuição da União. Não mais. Vem para mim aqui. Olha só. De fato, a Defensoria Pública já foi mantida pela União, mas hoje a Defensoria Pública do DF ela é mantida e organizada pelo DF. Agora, Poder Judiciário e Ministério Público da União e a Segurança Pública do DF é toda ela mantida e organizada
Pela União. Defensoria Pública do DF, organizada e mantida pelo DF. Vamos comigo para a próxima. Olha só, nós temos aqui então a letra D. O DF possui todas as competências que a Constituição outorga aos estados e aos municípios. Bom, a gente sabe que o DF tem as competências estaduais e municipais, sim, competências de duas naturezas. Entretanto, dizer que são todas, por exemplo, o Estado pode organizar o seu próprio poder judiciário. O DF não tem nem judiciário, né? Os municípios, ele tem distritos municipais. Os municípios têm Câmara dos Vereadores. Não dá para dizer também que todas as atribuições municipais, como guardas municipais, o DF possua. Então, nesse caso, cuidado. O Distrito Federal não tem todas, não. Tem a maioria, tem muitas, mas dizer que é todas, não. Olha a letra E. O DF possui competências cumulativas e híbridas. Acumula dos estados e municípios, não todas, mas acumula a maioria. E eu chamo de híbrida porque é natureza diferente. Tem natureza de estado, que é regional, é o interesse regional, e municipal, que é o interesse local. Tá? Esse regional ficou aqui longe, né? Beleza? Entendido? Então a resposta certa é a letra E. Bacana! 36. A respeito da organização política e administrativa da União, dos Estados, do DF, dos municípios e dos territórios, é correto afirmar que o Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil. Que isso? É Brasília! Brasília! Minha Brasília amarela. A Brasília que é a capital federal. As terras devolutas pertencem à União. Cuidado, tem terras devolutas com sede de municípios que pertencem aos estados e não vai pertencer aos municípios. Então não pode dizer que toda terra devoluta é da União. Devoluta significa devolvida. Se eu te contar a história de terra devoluta, faça o nosso curso completo que eu vou te explicar direitinho. Por enquanto, contente-se com terra devoluta é a terra que pertence à União, é terra que pode pertencer à União ou pode pertencer ao Estado. Ela não é de propriedade privada, ela é de propriedade pública. Foram devolvidas à União, beleza? Bom, mas do jeito que está aqui está errada, tá? C. É possível que a União, de acordo com o texto constitucional, autorize os estados, por meio de lei complementar, a legislarem sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União. Olha que beleza! Isso está no artigo 22, parágrafo único. É certinho, é isso mesmo. A União pode delegar aos estados a autorização pela delegação, tá? Legislar sobre questões específicas. Não vai legislar sobre tudo, mas sobre questões específicas sim. Veja, na competência concorrente eu não delego, porque o Estado já tem a atribuição de legislar, mesmo, já é dele, a União e o Estado. A privativa é só da União, e aí o Estado só faz se for delegado a ele, né? O Estado ou o DF. Agora, quando a delegação é feita a um Estado, tem que ser feita para todos eles, né? É óbvio. A D. A competência material da União é subsidiária, errado, competência subsidiária é do Estado. É competência estadual aquela atribuição que não é da União e não é do município, previsto no artigo 25 da Constituição, as atribuições dos Estados membros. Tá? A União compete as matérias não elencadas na competência expressa dos demais entes federados. Essa é a redação dada aos Estados. E olha aí, compete aos Estados-membros, diretamente ou por meio de concessão, organizar e prestar serviço de transporte público coletivo, que tem caráter essencial. Esse transporte coletivo urbano, regra geral, ele é do município, porque ele naturalmente tem a característica intramunicipal, tá? Então não é do Estado. O Estado ficaria com transporte público intermunicipal, tá? De um município para o outro. Aqui ele não especificou. Beleza? Então, não tem, isso não está expresso para ele não tem essa atribuição. Então, a resposta certa mesmo da 36 é a letra C. Letra C. Vamos ver agora mais uma questãozinha?
Questãozinha 37. Olha lá. Funiversa 2015. Levando em conta a diferença doutrinária entre forma de Estado e forma de governo, o Brasil é uma festa de governo republicano. Fé de federação. Está de Estado. Forma de Estado, federação. Temos o governo republicano. E aí ele pergunta, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo adotada. Forma de governo adotada, forma de governo adotada, forma de governo, república, só pode ser a letra C. Professor, presidencialismo é o quê? Sistema de governo. Beleza? Sistema de governo. E federação, que é a forma de Estado. Parlamentarismo, ele se contrapõe ao presidencialismo. Confederação se contraporia à federação. Confederação, os membros teriam soberania, por isso que a gente não adota. 37C. 38. O Distrito Federal é considerado a capital federal. De novo essa Funiversa. Eu vou mostrar para você. Vou mostrar porque eu mostro como é que é o negócio da cobra e não sei o que eu mostro mesmo para valer, e pau, um negócio assim. Não tem mostra o pau e pega a cobra e mostra o pau. Negócio assim. O Distrito Federal é a capital, ó, Funiversa 2015, UEG. Funiversa 2009. Será que copiou a questão? Bonitona. O Distrito Federal é considerado a capital federal. Errada. Os Estados-membros podem incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou mesmo para formarem novos estados ou territórios federais. Beleza, pode sim. Dependem para isso de deliberação do Congresso Nacional, mediante lei ordinária. É lei complementar e aprovação em plebiscito da população interessada. Certo, mas seria diretamente interessada. Na ADI 2650 de 2011, o STF entendeu que a população de todo o estado é diretamente interessada. Então pensa aqui, ó, tem Goiás e Tocantins. Tudo é Goiás, né? Essa parte já não aguenta mais comer piqui. É piqui no lanche, piqui com café, piqui com arroz, gogó de piqui, suco de piqui, sorvete de piqui, chega ao ponto de comerem piqui com piqui. Então eles não quero separar, não quero ser mais Goiás, quero ser Tocantins. Beleza. Para isso, eu fazia o plebiscito somente com a população de Tocantins. Entretanto, o Supremo determinou em 2011 que tem que ser com toda a população. Sabe por quê? Porque lá no Pará, considera isso aqui tudo é Pará, tinha uma subdivisão à vistas. No ano de 2012, teve um plebiscito para criar Carajás e Tapajós. E aí, o Pará sabia que se o plebiscito fosse só entre essa galerinha aqui, com certeza Carajás seria hoje Estado Novo. Tapajós, se o plebiscito fosse só aqui, provavelmente seria Estado Novo. Então o Pará disse que todo mundo era interessado devido a eventuais e futuras relações econômicas que serão reduzidas, tá? Traria consequências indesejadas, por isso população diretamente interessada seria toda a população. Se eu quero o texto literal da Constituição, eu vou atrás de população diretamente interessada. Se o enunciado vem segundo o STF, aí você vai na ADIM 2650, todo o Estado é diretamente interessado. C. Compete à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Errada, os municípios não participam da competência concorrente. Seria União, Estados e DF, municípios não. Agora, é competência da União, dos Estados, municípios, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. É essa a resposta certa, é competência comum. Competência comum. Quer uma dica? Como é que eu vou identificar quando é competência comum? Você vai poder substituir por preservar, proteger e incentivar.
Veja, são verbos, verbos no infinitivo. Apareceu o verbo preservar, proteger ou incentivar, que eu chamo de PPI, é competência comum. Preservar, proteger e incentivar. Proporcionar os meios de acesso à cultura. Incentivar os meios de acesso à cultura. Eu estou incentivando, proporcionando os meios de acesso? Claro que eu estou. Então é competência comum. Tá? Então, letra D. Olha a letra E. Ao DF serão atribuídas as competências legislativas reservadas à União, aos estados e aos municípios. União, não. Então, errado aí. Beleza? Muito bem. Vamos encerrando aqui o... Não, vamos terminar essa última aqui de organização do Estado, beleza? Fechar na 39, e aí a gente vai entrar para o nosso último bloco, finalizando o nosso curso de exercícios aqui para a Ser Criança e demais provas da Universa. Tá bom? Vamos só. Assinale a alternativa correta no tocante à organização do Estado disciplinada na Constituição. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende apenas os estados, municípios e o DF, todos entes autônomos. A política administrativa envolve também a União, então está errada a letra E. Ele suprimiu a União, quando ele disse o apenas. A B, a Constituição confere aos municípios poder de auto-organização, que é a possibilidade de eleição do prefeito, de vice-prefeito e de vereadores, sem interferência da União e dos estados. E poder de autogoverno, que se manifesta por meio da elaboração da Lei Orgânica Municipal. Tá? E aí, professor, como é que fica a questão 39, letra A e B? A letra B está errada. Auto-organização não é elaboração orgânica. Tá? Isso aí seria auto-organização. Auto-organização. Então, o erro é esse. Não é autogoverno. Autogoverno é o poder executivo, prefeitura e tudo mais. Então, errado por conta do autogoverno. A questão não estava fácil não, hein? Técnico-administrativo, essa questão foi difícil. Tudo bem, a letra B estava difícil, mas na hora que você chegasse e encontrasse a seguinte questão: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal têm suas competências taxativamente fixadas na Constituição. Errada, dos estados não estão taxadas, é o que sobrar. A União é reservado aos estados, tudo aquilo que não é da União e nem dos municípios, então o que sobrar é dele, então não dá taxativamente. Beleza? E o DF tem competência para organizar e manter o seu próprio judiciário, a gente sabe que não. Olha só, letra E, atualmente não existe território no Brasil. Há controvérsias. Caso haja a criação de algum território, situação autorizada pela Constituição, ele não será dotado de autonomia. Se fosse uma prova aberta, eu colocaria meio certo. Existe o território de Fernando de Noronha, que fica em Pernambuco. É um território estadual. Não existe território federal. Então aqui você marcaria a letra E, não porque está em negrito, por falta de alternativa. Beleza? Volta comigo aqui então. Olha só. A gente termina agora esse penúltimo bloco e agora teremos mais um bloco de questões exclusivamente da Funiversa para sua preparação para os concursos. Beleza? Um grande abraço!